Alguns especialistas, ou a maioria deles, acreditam que a África pode ter a solução para a guerra que se vive nesse momento entre a Rússia e a Ucrânia. Todo mundo sabe que a Rússia tem um trunfo, que é o gás e o petróleo, e a Europa toda depende desse gás. E olha uma coisa, a África é um sítio rico em recursos naturais e podia suprir a Europa nessa demanda pelo gás natural. Mas para perceber como a África pode ajudar a Europa e provavelmente colocar um fim na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, fique até o final desse vídeo. Mas antes, não deixe de subscrever ao canal Verdades da África. Muitos especialistas acreditam que a Alemanha devia buscar gás na África e não na Rússia, para parar de financiar as guerras brutais de Moscou. Berlim deveria ajudar os países africanos a desenvolver seus setores de energia. Mas a questão da dependência dos países europeus, especialmente da Alemanha, no que diz respeito ao gás natural russo, não começa agora. O governo de Biden espera que a ameaça de graves consequências econômicas impeça a Rússia de invadir a Ucrânia. É daí onde entra a importância do gás africano. Se a Rússia parar de fornecer gás para países como a Alemanha e outros países da Europa, passa a não ter recursos para financiar essa guerra, porque um dos maiores trunfos da Rússia é essa dependência que os países europeus têm em relação ao seu gás. Os Estados Unidos têm implementado algumas sanções perante o governo russo, mas que não tem surtido muito efeito, porque até agora o presidente Vladimir Putin não recuou nas suas ameaças e não deixou de atacar a Ucrânia, mesmo sofrendo sanções econômicas graves. Os aliados dos Estados Unidos têm enfatizado, como visto na reunião com a chanceler alemã em 7 de fevereiro de 2022, que estão unidos sobre as consequências para a Rússia caso ela invada. Mas a Rússia tem algo que pode minar essa solidariedade, uma rede de países europeus, a Alemanha em particular, dependentes dela para exportação de energia, especialmente gás natural. Isso pode torná-los relutantes em aceitar as severas sanções dos Estados Unidos. Há muito tempo, países como os Estados Unidos têm reclamado da disposição russa de usar comércio para amarrar as mãos dos outros países, uma preocupação que remonta aos primeiros dias da Guerra Fria. Por exemplo, no final dos anos de 1950 e 1960, quando a União Soviética e os Estados Unidos estavam competindo pela hegemonia de pós-guerra, cada lado tentou influenciar países não formalmente alinhados com nenhuma das superpotências. Alguns analistas americanos alertam para uma ofensiva econômica soviética. Isso inclui os esforços soviéticos para usar acordos comerciais favoráveis e outras assistências econômicas aos países do Pacto de Varsóvia e alvos neutros como a Finlândia, República Árabe e a Índia. Resumidamente, a Rússia tem usado dessas artimanhas econômicas para prender e amarrar os países que não têm um lado. Porque quando se falava da Guerra Fria, nos anos de 1950 em diante, entre a União Soviética e os Estados Unidos, ali a questão era qual é o lado que você estava. Como alguns países não optaram em escolher nenhum dos lados, a Rússia, como tinha essa dependência, tinha esses recursos que a Europa necessita, esses recursos energéticos, sempre a tendência dos países que estavam neutros, entre aspas, caíam para o lado russo. Porque no final das contas, quando o inverno chegavam e eles tinham que aquecer suas casas, eles dependem do gás russo. Como é o que está a acontecer agora. Não é à toa que essa guerra ocorreu em um momento em que as temperaturas são mais baixas na Europa. Os europeus necessitam de gás russo para poder aquecer as suas residências e também para outras atividades. Um caso muito interessante é o que aconteceu em 1981. A União Soviética estava construindo um gasoduto de gás natural da Sibéria para a Europa Ocidental. Vendo isso como outra ameaça, o governo de Reagan tentou persuadir aliados europeus, como França e Alemanha, a aderirem ao embargo não apenas de equipamentos de oleodutos para o projeto, mas também de financiamento. Eles se recusaram
E os Estados Unidos responderam com sanções destinadas a impedir que as empresas europeias fornecessem dinheiro ou equipamentos ao projeto. A jogada desencadeou uma crise intra-ocidental, semeando a divisão entre os Estados Unidos e a Europa e resultando em um recuo das sanções apenas alguns meses depois. O gasoduto foi concluído em 1984, mais uma vez uma vitória comercial da Rússia. Só mais um exemplo para vocês entenderem essa dependência de que estou a falar. Com os Estados Unidos e o Reino Unido proibindo as exportações russas de energia e a União Europeia anunciando que reduzirá as exportações de gás russo em 2/3 até final do ano, o Ocidente está debatendo urgentemente como substituir as entregas de energia russas. A questão mais crucial é o gás russo, do qual a Alemanha e outras partes do mundo dependem. De Washington a Biden, os políticos anunciaram que dobrarão as energias eólicas e solar, mas isso levaria muito tempo. A ideia de que energias renováveis podem substituir o petróleo e o gás russo rapidamente em escala industrial é falsa e, na melhor das hipóteses, desastrosas para economias e consumidores ocidentais, na pior das hipóteses. As razões devem ser claras para todos, exceto para os analfabetos em energia. A energia eólica e solar pode substituir parte do gás russo usado para gerar eletricidade, mas apenas quando o vento sopra e o sol brilha, exigindo capacidade de geração de backup substancial, em grande parte alimentada pelo gás natural. Além disso, a eletricidade é apenas parte da equação energética. A maior parte do petróleo e do gás russo não é usado para usinas de energia, mas para aquecer casas, operar fábricas, abastecer carros, caminhões, aviões e navios, nenhum dos quais pode ser facilmente transferido para outros combustíveis, se os países ocidentais não quererem que suas economias fiquem paralisadas. A Europa precisará, portanto, de um grande e confiável suprimento de combustível fóssil não russo no futuro próximo. E qualquer debate sério sobre segurança energética precisa se encontrar muito rapidamente em onde os futuros suprimentos não russos serão adquiridos. Para a Europa, especialmente a Alemanha, os outros países mais dependentes de suprimentos russos, parte da resposta é que a Europa deve parar de olhar para o leste e começa a olhar para o sul, especialmente para a África. A Alemanha é a chave. Nas últimas décadas, se a Alemanha vai eliminar gradualmente a energia russa, não está claro como os alemães vão aquecer suas casas e abastecer suas fábricas. O gás natural é barato, confiável, queima 2 vezes mais limpo que o carvão e é um insumo crítico em muitos setores, não apenas na geração de eletricidade. Na Alemanha, 44% do gás foi usado para o aquecimento de edifícios em 2020, enquanto os processos industriais consumiram 28%. O gás é melhor e mais barata matéria-prima para a fabricação de fertilizantes sintéticos de nitrogênio, do qual a Alemanha é um fornecedor crítico. A Rússia e sua aliada Bielorrússia também são grandes produtores de fertilizantes. O gás também é usado refino na produção de produtos químicos e em muitos outros tipos de manufatura. Tudo isso é difícil, se não impossível, de substituir por energia verde em breve. A Alemanha já anunciou que aumentará ainda mais o uso do carvão, que ultrapassou o vento para se tornar o maior insumo de produção de eletricidade globalmente em 2021. Parte disso será lignite, o pior combustível fóssil possível, mais sujo que o carvão convencional e extraído em vastas áreas abertas, minas que cobrem o interior da Alemanha. A Alemanha e a União Europeia já estão trabalhando para expandir a capacidade dos gasodutos que liga a Espanha e a França, de onde mais gás argelino pode fluir para a Alemanha e outros lugares.
Os campos de gás da Líbia estão conectados por gasodutos. A Itália, tendo na Argélia como na Líbia, a Europa deve ajudar urgentemente a explorar novos campos e aumentar a produção de gás. Novos gasodutos em discussão atualmente se conectarão no projeto de gasodutos do Mediterrâneo Oriental, que traria gás dos campos de gás de Israel para a Europa. Mas as maiores fontes africanas estão ao sul do Saara, incluindo a Nigéria, que tem cerca de 1/3 das reservas do continente, e a Tanzânia. O Senegal descobriu recentemente grandes campos offshore. Muito pouco do gás da África foi explorado, seja para consumo interno ou exportação. A Alemanha deve tomar nota dessas oportunidades. Gasoduto transsaariano proposto levará gás da Nigéria para a Argélia via Níger, passando por um território vasto e inegociável. Se o projeto for concluído, o novo gasoduto se conectará aos atuais que abastecem a Europa a partir de centros de transmissão na costa do Mediterrâneo da Argélia. O gasoduto transsaariano teria mais de 2.000 milhas de comprimento e poderia fornecer até 30 bilhões de metros cúbicos de gás nigeriano para a Europa por ano, o equivalente a cerca de 2/3 das exportações da Rússia para a Alemanha. Como forma de concluir, nós podemos dizer que a Europa necessita de investir mais na África para poder cortar sua dependência no que diz respeito a energias. É verdade que a curto prazo não podemos substituir as energias, não podemos substituir o gás natural por energias limpas, porque o gás natural, para além de servir como fonte energética, é matéria-prima para vários produtos. É daí que a África pode ser uma solução nesse momento para acabar com a dependência russa que já vem por anos, e essa solução está a ser arrastada por muito tempo. E olhem que Vladimir Putin já está com o ego inflado e usa isso como uma forma de persuadir e fazer com que os países europeus não se movam diante de uma guerra como essa, devido à sua dependência ao gás russo. O que você acha? Coloque nos comentários sua opinião. Esse é o canal Verdades da África. Olhar a África numa perspectiva africana.